Eu amo a história do Steve Jobs. Diz que o Steve Jobs queria resolver um problema. Os engenheiros deles fizeram um iPhone grande e ele queria diminuir o tamanho do iPhone. Reuniu a equipe de engenheiros e o Steve Jobs tinha que resolver aquele problema. E ele começa a falar assim: tem que diminuir o aparelho. Os engenheiros começaram a falar: não tem como. O Steve falava: tem que diminuir o tamanho desse aparelho. E os engenheiros falavam: não sabemos como. O Steve continua insistindo: tem que resolver esse problema, esse aparelho tem que ser menor. E os engenheiros chegaram uma hora que eles falaram assim: Steve, deixa eu te bater uma real para você. Os engenheiros somos nós. Nós que temos os estudos e sabemos o que nós estamos fazendo. Você, Steve, tem a visão, mas você não sabe como. Fala comigo assim, ó. Ele tem a visão, mas não sabe como. De novo, tem a visão, mas não sabe como. Tem a visão e não sabe como. Aí naquela hora o Steve indignado fala comigo assim, ó. A visão é maior do que o como. Fala isso mais forte que eu vou te liberar uma palavra muito poderosa agora. Fala: a visão é maior do que o como. Fala de novo: a visão é maior do que o como. E os engenheiros falavam: Steve, não tem como, não tem como, não tem como. E Steve, acreditando na visão, ele pega e fala: traz um balde. E trouxeram um balde cheio de água. O Steve pegou aquele aparelho e soltou dentro do balde. Na hora que ele solta dentro do balde, acontece que naquele aparelho gera borbolhas. O Steve pega e fala assim, ó: se borbulhou é porque tem ar. Se tem ar, tem espaço, tem como. Fala de novo comigo: a visão é maior do que o como. De novo, a visão é maior do que o como. Eu quero inspirar essa igreja nessa noite. Se Deus te der uma visão, não se importe com o como, porque Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Mas eu quero te garantir uma coisa: no caminho as pessoas vão parar você e falar: não tem como, não tem como, não tem como, não tem jeito, para pelo caminho, não faz. Se Steve acreditasse naqueles engenheiros filhos da mãe, você não teria o iPhone top que está na sua mão hoje. A visão. Vocês estão fracos. Tem pais que estão aqui, e eu vou mostrar para vocês que tem. Um dia você falou assim, ó: eu vou ser um grande empreendedor. Estou falando para os adultos agora. E alguém no meio do caminho falou para você assim, ó: isso não é para você. Você começou a jornada, e aquela frase daquele cara ficou ecoando na sua mente: não é para você, não é para você. Você acreditou na fala dele, faliu a empresa e nunca mais voltou a empreender. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão. Sem medo, levanta. Fica de pé. Está com medo? Fica de pé. Aqueles que eu estou falando, vocês levantam a mão que eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Até você, filho, falaram isso para você também? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero liberar uma palavra profética sobre vocês. Prestem atenção. Quando Tobias sai para buscar o dinheiro, ele não foi buscar a cura do pai dele. No meio do caminho, porque ele teve ousadia de começar a caminhar. Pai, o que me ordenar eu vou fazer. Para aqueles que têm coragem de começar a jornada, no meio do caminho, Deus dá coisas a mais para dar curas que ele nunca imaginava que ia ter. Foi no meio do caminho, na hora do ataque, daquele peixe que ele enfia a mão e arranca os elementos para poder dar a cura do pai. Então quero liberar uma palavra sobre vocês. Aquilo que fizeram vocês parar pelo caminho, Deus volta a chamar vocês. E no meio do caminho, Deus vai dar unção para vocês nunca mais falirem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz assim, ó, pega a bênção e coloca dentro do coração. Fala comigo de novo: a visão
é maior do que o como. Agora eu quero colocar uma outra coisa, o Walt Disney. Eu não sei se vocês sabem a história do Walt Disney, mas diz que ele estava ferrado, ele estava numa situação totalmente desastrosa, sem dinheiro, e diz que ele estava num lugar como se fosse uma prisão. Se vocês pegarem os escritos do Walt Disney, lá vai estar ele contando essa história, e diz que ele estava como se fosse numa prisão. Fala, como se fosse numa prisão, fala forte, mais forte. Como se fosse numa prisão. Pega essa palavra e repete comigo assim, ó. A visão é maior do que o como. A visão é maior do que o como. O Walt Disney tinha um sonho, mas tudo aconteceu para matar o sonho dele, porque ele não sabia como. Conta-se a lenda que o Walt Disney estava naquele lugar, triste, ferido, machucado, quando de repente no meio de um porão, ele vê um rato. E na hora que ele vê aquele rato, ele não perdeu a sua visão. E na hora que ele associa a visão dele com aquele rato, ele tem uma ideia. E no meio de uma sarjeta, na tristeza, sem dinheiro, sem nada, ele olha para um rato e tem uma visão. E a visão é o Mickey. Ele olha para um rato no meio do buraco e cria o Mickey. E o Mickey é o personagem mais famoso do mundo.